Então vamos lá, pessoal, nossa aula, vamos falar sobre a Rússia, né? Essa temática de geopolítica da atualidade é um dos países aí que está sendo muito comentado na mídia. Então vamos nessa aula buscar entender alguns elementos interessantes, importantes deste país envolvido neste conflito. Nesses últimos mais de 2 meses, completou 2 meses agora, no último dia 24. Então, o que nós vamos abordar sobre a geografia da Rússia, né? Dentro da geografia humana da Rússia, então a gente pode abordar N aspectos. Eu vou escolher alguns aqui como questão de localização, a demografia, religião, a economia e a energia ali associado também à geopolítica, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui a Rússia, né? Ela está localizada no continente asiático. E logo de cara, uma das informações que nós temos é que ela é o maior país do mundo em extensão territorial. Então, ela conta aí com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, está localizada aí na placa eurasiana, e é um país transcontinental. O que é um país transcontinental? É aquele que tem um tamanho que ocupa aí mais de um continente, né? Junto com a Rússia, a gente tem outros exemplos de países transcontinentais, como a Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Geórgia e Turquia, tá certo? Olha só a dimensão desse país. Ele, por ser grande e estar em 2 continentes, então ele chega aí a fazer fronteiras com 14 nações diferentes. Então, olha só como dentro dessa perspectiva de analisar a princípio só a extensão territorial de um país, já se pode dizer muito do seu comportamento na geopolítica, né? Então você tem aí este país fazendo fronteira com esses 14 países. E quem são exatamente esses 14 países, né? Vamos lá. A gente tem, em razão aí desse seu grande tamanho, você vai ter fronteiras com a Noruega, com a Finlândia, até no início dos conflitos, a Rússia também ameaçou Noruega, Finlândia, né, caso tivesse interesse de entrar na OTAN. Outro país aí que configura muito dentro da história também do período da União Soviética, nós temos a Estônia, Letônia e Lituânia, né, países ali bem ao leste europeu. Seguindo também fronteira com a Polônia. Vocês devem ter percebido aí na imagem, não é um erro da apresentação, tem um pontinho vermelho ali entre a Polônia e a Lituânia, que é a região de Kaliningrado, que é uma subdivisão aí mais ocidental da Rússia. Tem aproximadamente 14 mil quilômetros quadrados de área, está aí completamente separado, né, do território russo, através de países aí que fazem fronteiras com eles, e também com há fronteiras também aqui que ele está na parte do Mar Báltico, né? Então faz essa fronteira. Eles trata-se aí, o Kaliningrado, de um exclave russo, né? A gente tem um enclave, que é uma porção do território que tem características políticas, econômicas e culturais particulares em relação ao território como um todo, mas no caso de Kaliningrado ele é um exclave, porque ele está fora ali de toda essa extensão territorial russa. Então ele é uma porção bem mais ocidental da Rússia, ali dentro do leste europeu. Por isso que a gente pode dizer que a Rússia faz fronteira com a Polônia, tá certo? Seguindo aqui, outro país é a Belarus, ou Bielorrússia, aliada da Rússia, né, nesse contexto de conflito, logo no início, lá para fevereiro, antes de 24 de fevereiro desse ano, as tropas russas de Belarus estavam fazendo exercícios militares, e aí, quando foi 24 de fevereiro, houve a invasão da Rússia ao continente, à Ucrânia, né, e foi pela porção ali também de Belarus, tá? E aí nós temos a Ucrânia, né, o maior país em extensão territorial da Europa. Então você vê aí, se eu voltar aqui, como ela faz basicamente uma ponte entre a Europa e o território russo. Então você vê como ela está no meio, né? Ela está entre a Rússia e o resto da Europa. Então, nesses processos de querer entrar para a OTAN, né, a Rússia viu isso como uma ameaça, porque basicamente você teria aí a OTAN ficando mais próximo das fronteiras da Rússia, já tendo outros países, como já citado aí, né, a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia também já fazem parte da OTAN. Então, a OTAN estaria crescendo suas fronteiras e ficando cada vez mais próximas do território russo. Outro país aí, Geórgia, bem ali no cantinho, depois o Azerbaijão, já chegando na parte asiática, o Cazaquistão, a Mongólia,
faz fronteira com a China, grande aliado da Rússia, né, nesse contexto de geopolítica, faz fronteira também um pouco, pedacinho ali lá no cantinho com a Coreia do Norte, tá? E como se não bastasse essas fronteiras terrestres, ainda a Rússia tem proximidade com outros territórios, como é o caso da Suécia, por conta do Mar Báltico, é só separado pelo Mar Báltico, com o Japão, pelo Estreito de Leperoso, né? E também proximidades com os Estados Unidos, através do Alasca e o Estreito de Bering. Então, vocês observem aí que por conta desse vasto território, essas fronteiras que a Rússia faz com outros países, lhe colocam numa situação de destaque dentro dessa geopolítica que nós observamos no mundo contemporâneo. Vamos falar agora sobre demografia. A Rússia, com esse vasto território, ela conta apenas com 146 milhões de habitantes. Ainda assim é uma população muito grande, contudo, quando a gente observa essa população dentro do contexto mais demográfico, nós vamos notar que a Rússia é um país muito populoso, tá? Ou seja, quando se fala de país populoso, estamos falando sobre grande quantidade de habitantes, número absoluto de habitantes, tá? Mas a Rússia, apesar desse número muito grande de habitantes, é um país pouco povoado. Por quê? Quando se fala de país pouco povoado, estamos nos referindo à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Em outras palavras, a Rússia tem muita gente, tem muitos habitantes, e esses habitantes estão mal distribuídos em seu território. Vamos observar aqui, nesse mapa de densidade demográfica, é possível verificar onde a população está mais concentrada no território russo, tá? E ela está mais concentrada, quando a gente observar aqui, na porção mais europeia, tá, do país. Então, essa é a porção aqui mais europeia, tá? É uma área mais urbanizada do país, então você tem 78% aí da população vivendo em áreas urbanas e no lado europeu. E seguindo essa faixa aqui, de forma um pouco mais rarefeita, né? A gente vai ter uma população vai diminuindo a quantidade de população urbana e a densidade, e aumenta a quantidade de população rural e já mais para o lado asiático, né? Então aqui a gente tem uma formação dos montes rurais que basicamente faz uma separação entre o lado da Rússia europeia e o lado da Rússia asiática, e a gente tem também a floresta de taiga, a Sibéria, o que ajuda a explicar aí o vazio demográfico em parte do território da Rússia, tá certo? Ainda sobre a demografia, é interessante a gente falar que de onde vêm os russos, né? As origens dos povos russos aí são os eslavos, vêm da Europa Central, das regiões dos Balcãs e do leste europeu, tá? Quando a gente fala ali, por exemplo, região dos Balcãs, estamos situando essa área aqui, ó, os Balcãs, na Europa, tá? E aqui o leste europeu, Europa Central, tá? Então a gente tem a origem do povo russo nessa região aqui, tá? Então, só para a gente ficar situado aí no mapa. Então, voltando aqui, a composição da população russa é majoritariamente formada por russos, 49,3%, depois tártaros, ucranianos, olha que interessante, população de origem ucraniana no território russo, e a gente vai encontrar lá na Ucrânia população que vive na Ucrânia, mas tem origem russa, até fala russa, é o caso das regiões de Donbass e Lugansk, né, que é a região ali separatistas que a Rússia reconheceu como independente, tá? Basquios, chechenos e depois armênios, né, formam aí a composição da população russa. Seguindo aqui, pessoal, esse gráfico que eu trago aqui para vocês, para falar da demografia da Rússia, ele é bem interessante. Como eu vivo dizendo, é cara de questão do Enem. O Enem adora colocar questões de gráficos, mapas e tabelas para o aluno interpretar, tá? Então, vamos lá. Lá por volta de 2009, a Rússia registrou um crescimento da sua população pela primeira vez em 15 anos, com um crescimento aí de 10,5 mil habitantes, tá? E aí, o que é que a gente vai... milhões de habitantes, melhor dizendo. O que é que a gente tem que observar num gráfico como esse? As datas. Observem aqui que a primeira linha mostra a quantidade de nascimentos e em um determinado momento da linha do tempo ela cai. E o contrário acontece com a linha vermelha, que é o número de mortos, né, que sobe. O que está acontecendo aqui para a população da Rússia em algum momento parar de crescer, aumentar o número de mortalidade e só agora ali, por volta das décadas dos anos 2000, 2005, 10 e 2015, que a população vai começar a crescer,
tá? Então, notando aqui, primeiro ano 1985, né, um período inicial aí do declínio da chamada União Soviética. Era o período do governo de Mikhail Gorbachev, tá? Nesse período do governo Gorbachev, ele estava realizando algumas reformas para tentar ainda manter a União Soviética, entre elas Glasnost e Perestroika. A Glasnost tratava-se de uma reforma mais política, de uma reforma de trazer mais transparência ao governo, de fazer com que o governo se tornasse mais democrático, fazendo com que a população participasse das tomadas de decisão e tivesse mais acesso às informações e ações do governo. Também era uma política mais voltada para fazer com que o Ocidente tivesse mais aceitação da Rússia, né? E na sequência uma reforma econômica chamada de perestroika, que significa ali seria renascimento, algo como reconstrução. Então o país vai aos poucos abrindo a sua economia, permitindo comércio com outros países, permitindo que a população comprasse de indústrias, empresas que fossem de fora do país. Só que não foi assim uma reformas tão bem aplicadas e aí o país começou a sofrer com problemas, por exemplo, de sucateamento dos programas sociais, como educação e saúde. Então, você tinha um país que tinha uma forte qualidade, uma ótima qualidade de educação e saúde para a população, mas nesse período de declínio as coisas vão piorando e aí esses programas sociais vão sendo sucateados e isso vai se refletir aí no gráfico como a queda aí da taxa de natalidade, aumento do número de mortes, tá? Quando a União Soviética deixa de existir, né, o fim da União Soviética, e aí passa por um período de transição para o SEI, né, Comunidade dos Estados Independentes. Vamos lembrar que quando a União Soviética se desfez, a Federação da Rússia, da Ucrânia e de Belarus, eles fundaram a Comunidade dos Estados Independentes. É até interessante que em 1992, durante as Olimpíadas lá em Barcelona, a Rússia ela estava participando como SEI e não como Rússia, tá? E aí, nesse período é que a gente observa mesmo a diminuição da população e o aumento da migração. Como assim? Já tinha o muro de Berlim, já tinha caído, a população então começou a migrar para o lado ocidental, indo para a Europa, indo para o lado mais ocidental também, lá da Alemanha, indo para outros países, buscando melhores qualidades de vida, tá? Então, seguindo aqui na linha histórica, em 2005 o que acontece? Já entre ali 2000 e 2008, né, mais exatamente 2005, nesse ano nós temos o governo do Vladimir Putin. Ele vai aproveitar no ano de 2000 a alta das commodities. Então, o que a Rússia tem a oferecer ali? Petróleo, gás e carvão mineral. Então, esses produtos estavam em alta no mercado internacional. É quando o Putin aproveita para investir pesado na indústria petroleira, para fazer indústrias relativas a exploração de petróleo, a transporte de combustível, né? Então ele vai investindo pesado nisso e também com esses investimentos vai causar um aumento do PIB, né? Do Produto Interno Bruto Russo. E ele também busca diversificar a economia quando faz acordos econômicos com o Oriente Médio e principalmente com a China. E isso gradativamente vai melhorando a qualidade de vida da população russa, né? Então, é por isso que por parte da população russa eles observam o Putin como um grande estadista, né? Que vai recuperando a qualidade de vida naquele país, na Rússia, vai melhorando a economia, a questão de empregos, tá? E aí isso se reflete no gráfico no momento com o aumento aí da taxa de nascimentos e o declínio da taxa da quantidade de número de mortos. E aí só em 2015 é que nós vamos observar aí um aumento da população quando essa linha de nascimentos ultrapassa a linha da taxa de número de nascimentos, número de mortes, tá? Então, esse gráfico é bem interessante que a gente consegue observar esse transcurso desses acontecimentos na questão da demografia. Vamos seguindo aqui. Outro ponto bem interessante para se falar da Rússia é a questão da proporcionalidade da quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens. Então, assim, a quantidade de mulheres a cada 1.000 homens, você tem um número totalmente, como é que eu posso dizer, discrepante, né? Quando a gente observa aí por faixa etária, que vai aparecendo na tela, a quantidade de mulheres é sempre superior à de homens. Então, se for pensar aqui logo na casa dos 70 anos, para cada 1.000 homens, nós temos aproximadamente 2.377 mulheres. Por que essa diferença é tão gritante, sobretudo nessa faixa etária? Na casa dos 70 anos, muitas pessoas na época viveram a questão da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, e aí a maioria dos homens iam para o combate, morriam, e isso começou a causar uma diferença muito grande em relação ao número de mulheres e número de homens. Então você pode ver a cada faixa aqui, né? Cada 1.000 homens você tem uma quantidade bem superior de mulheres, tá? Então observem aí como
esse desenrolar dos acontecimentos da geopolítica da Rússia, dos conflitos, interferiu aí na demografia. Tá? Vamos falar agora um pouco sobre religião. E qual é a religião predominante no território russo, né? Então, basicamente, boa parte da população russa segue a Igreja Ortodoxa Russa, 71%, seguida aí de uma parte da população, 15% aproximadamente, de pessoas que não têm religião. E é importante destacar que essa população que não tem religião aí é a influência do período da União Soviética, que desencorajava a população, né, de não seguir nenhum credo. Então tinha isso, então boa parte da população acabou ficando sem religião, tá? Seguindo aqui, nós temos uma parte do Islã, população ali que se estabelece no Cáucaso, na região do Cáucaso da Rússia, e daí 2% são outros cristãos, que a gente pode enquadrar aí como também parte dos católicos romanos. Em relação aos católicos romanos, assim como a Igreja Católica tem o Papa Francisco, né, como chefe da igreja, lá eles têm o patriarca Cirilo, que está desde 1º de fevereiro de 2009, comandando a Igreja Ortodoxa Russa, tá? Então essa igreja aí é a terceira maior confissão cristã, e só atrás do catolicismo e do protestantismo, e também a segunda maior instituição do cristianismo no mundo, aí, atrás da Igreja Católica. Então conta aí com 250 milhões de adeptos em várias partes do mundo, sobretudo ali na Europa Oriental, né? Nessa região aqui, mais ao Oriente, e com certeza pegando aqui boa parte da Rússia, né? Então você tem essa igreja. E por que é interessante destacar a questão da igreja dentro desse contexto aí da Rússia? Porque o patriarca Cirilo, por exemplo, ele é um forte aliado, né, muito próximo do Putin, e ele tem um discurso pró das ações militares que estão sendo empreendidas da Rússia lá na Ucrânia. E isso fez com que, por exemplo, o Vaticano, a conversa entre o Vaticano e a Igreja Ortodoxa Russa, ela foi sempre um pouco mais complicada, mais tensa. Então, reuniões que estavam marcadas, inclusive, para acontecer, se eu não me engano, em Jerusalém, nesse mês de junho, que vai acontecer, foi adiada por conta dessas divergências, né? Então você tem o Cirilo apoiando as ações militares russas, né? Eles chamam ações de militares, e o Vaticano condenando. Então isso cria situações complicadas da diplomacia entre essas duas igrejas, tá? Quanto à questão de religião, a questão de economia, vamos ver como a economia ela é afetada aí pelo conflito, né? Então, nesses últimos tempos, desde que o conflito começou, a Rússia passou a ser o país mais sancionado do mundo, né? Ultrapassou aí o Irã, o Irã estava na segunda posição, e aí várias nações ocidentais elas começaram a impor milhares de medidas contra as entidades e indivíduos russos em resposta à guerra que o Kremlin está cravando contra Kiev, né? Capital da Ucrânia. Então, esse acréscimo aí em resposta à invasão dos países vizinhos levou para mais de 6 mil tipos de penalidades que a Rússia está enfrentando. A maioria das medidas aí punitivas, econômicas, elas se referiam antes, quando a gente olha aqui no gráfico, né? Antes de 22 de 2022, eram punições relativas à invasão da Crimeia, né? Que ocorreu em 2014. É bom lembrar que os conflitos entre Rússia e Ucrânia, eles estavam se estabelecendo ali em 2014. A Rússia ocupa a Ucrânia, não teve muita resistência da Ucrânia, teve as condenações por parte da comunidade internacional, e aí foram aplicadas sanções. Mas depois que, de 24 de fevereiro, começa realmente uma invasão ucraniana, ou uma invasão russa na Ucrânia, então as sanções vão aumentando, chegando aí a mais de 6 mil tipos de penalidades, né? Essas penalidades aí são relevantes nesse contexto porque tentam congelar os ativos, os investimentos russos no mundo. Então, o Banco Central da Rússia, ele, por exemplo, ele ficou fora do chamado sistema SWIFT, que é um sistema de transações bancárias internacionais que serve para entidades bancárias, indivíduos russos, fazerem transferências de um país a outro. Então, como a Rússia está fora desse sistema, isso deixa ela excluída dessa rede financeira internacional, né? Outros países declararam embargo, os Estados Unidos, por exemplo, impondo aí sanções contra o petróleo, o gás natural. A Rússia suspendeu, por exemplo, o abastecimento de gás no Nord Stream 2, que era um gasoduto que vem do território russo, passa ali pelo Mar Báltico e chega em algumas cidades alemãs, né? Então, o Nord Stream 2, que é um gasoduto, ele está ali, eles estão deixando de consumir esse gás, é uma forma aí de tentar
também sancionar a Rússia através da economia, fazer um estrangulamento, né? Então essa campanha de sanções coordenadas é uma das mais severas da história, se a gente vai observar, tá? Já paralisou a economia russa aí, fazendo com que o rublo russo, moeda oficial do país, tenha caído a ponto de ficar negativo, né? Um recorde bem negativo. E que tipos de sanções são essas que nós podemos encontrar sendo aplicadas? Tá? Então são sanções aos indivíduos, que a gente observa muito a mídia falando aí, sanções em relação aos patriarcas, os oligarcas, melhor dizendo, os oligarcas russos, né? Que têm capital, dinheiro investido em várias bolsas do mundo, em Nova York, na Europa, tem as suas aplicações financeiras, então eles estão sendo penalizados, os indivíduos. Entidades como os bancos, tá? Embarcações, por exemplo, o Joe Biden recentemente proibiu qualquer tipo de embarcação russa de atracar em portos americanos e também restrições a aeronaves. Então, algumas aeronaves russas transportando cargas ou mercadorias não podem pousar em determinados territórios. Então, esses são os tipos de sanções. Então, praticamente aí nós temos esse tipo de sanção. E é interessante notar que dentro desse contexto de sanções, um país que era muito tido como neutro em relações a conflitos é a Suíça, né? Ela está aí entre as nações que impuseram o maior número de sanções, chegam a ser 600 medidas, inclusive contra o próprio presidente Putin e alguns de seus ministros, tá? Então você tem essa situação. Os Estados Unidos impôs até agora um total de umas 300 sanções aí, tá? E depois seguido da França, Canadá, Austrália e o Reino Unido. Só para vocês verem como há uma ação coordenada de tentar sufocar a Rússia nesse contexto bélico de guerra, né, através da economia. E aí a gente tem aqui, interessante mostrar o PIB dos países e ver onde a Rússia está nessa colocação, né? Então aqui Estados Unidos, né, China segundo, Japão em terceiro, Alemanha em quarto, Reino Unido em quinto, Índia em sexto, França em sétimo, Itália em oitavo, Canadá em nono, Coreia do Sul em décimo e a Rússia aqui em décimo primeiro, porventura pode até cair para décimo segundo por conta dessa quantidade de sanções. Isso aqui que eu coloco para vocês é o rublo na cotação do dia 27/4, né? Tá valendo aí 6 centavos de real para ver como foi bem desvalorizado. Mas apesar das sanções aí e desse quadro geral, da Rússia não está entre as primeiras economias do mundo, é interessante mostrar esse PIB, né? A Rússia ela faz parte do G8, né? Você tem o G7 das 7 economias mais poderosas do mundo, mais ricas do mundo, mas a Rússia, quando é chamada para discutir, tá? Então a gente tem o formato aí do G8, né? Por conta da sua importância geopolítica e do seu poderio militar, né? A gente tem que lembrar que a Rússia é um país com grande quantidade de arsenal nuclear. E olha só como o G7 aqui, ele exclui a China, pessoal, que é a segunda maior potência na economia, e essa exclusão gera críticas por parte de vários estudiosos, de grupos que estudam essa questão mais da geopolítica, tá? Vamos falar agora da energia, da questão da energia, tá? Como ela entra nesse contexto. E aí nós temos aí os maiores produtores de petróleo do mundo, tá ali a Rússia sempre brigando com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita uma hora está em segundo, uma hora a Rússia sobe, tá? E aí o que a gente pode destacar aqui dessa produção, né? A Rússia está aparecendo ali com 12% da produção mundial de petróleo, tá? Olha só que interessante, a Rússia, meu povo, não consome tudo o que ela extrai, tudo que ela produz de petróleo. A Rússia não é um país assim com uma industrialização muito desenvolvida, né? Vocês viram no mapa de densidade, por exemplo, populacional, que uma parte está concentrada em território mais europeu, mais urbanizado, mas boa parte do país, né, tem uma população reduzida e, consequentemente, áreas rurais. Então, se a gente observar em termos de energia consumida, a Rússia não consome tudo aquilo que extrai de petróleo e gás natural. Ela vende boa parte do que ela consegue extrair lá das suas reservas de petróleo, lá das suas jazidas de minério de carvão mineral. Então, a gente tem essa situação. Ela foca muito sua economia em venda de energia, tá? E a gente pode observar aqui, nesse mapa seguinte, a quantidade de gasodutos que a Rússia tem na direção da Europa. Olha só, basicamente, pessoal, como a Europa ela é dependente das fontes energéticas provenientes da Rússia. E aqui se destaca uma grande empresa chamada Gazprom, né, que exporta aí, grande exportadora de gás natural para a União Europeia,
os gasodutos dela em parte passam ali pela Ucrânia, passa por Belarus. A empresa Gazprom aí, ela leva os seus gasodutos para abastecer países como a Áustria, como a Alemanha, como a França, tá? Ela aí fornece para outros países aí. Nesse contexto de conflito, a Europa se vendo dependente desse gás aí, então eles começaram a buscar alternativas, inclusive alternativas pouco viáveis ambientalmente falando, quando alguns países resolvem ligar, por exemplo, as suas termoelétricas que consomem ali carvão, né, vão queimar carvão, e isso aumenta a questão de poluentes no ar. Então olha só como esse conflito ele mexe com uma cadeia de acontecimentos de aspectos de outras áreas, tá? Eu falei aqui em slides anteriores mostrando a questão do Nord Stream, que são gasodutos que saem aqui ó, dessas duas cidades da Rússia, seguem pelo Mar Báltico e abastecem aqui a Alemanha, tá? Então o Nord Stream 2 ele está nesse momento com o abastecimento suspenso, tá? É uma forma da Alemanha comprar menos, mas também ela não pode ficar totalmente sem gás, né? Observem que o conflito começou ali por volta de fevereiro, 24 de fevereiro, depois março, quando a Europa estava no período de inverno, estava frio e as instalações europeias, casas, fábricas precisavam de gás para o seu funcionamento. Então a Rússia atacou no momento em que a Europa mais precisava dos seus recursos energéticos. Então vocês observem uma estratégia de atuação, né? Não foi um ataque pensado para qualquer hora, qualquer momento. Tá? Então o momento estava pensado ali também em função do clima, né, das estações do ano naquele período no continente. E com o dinheiro, né, que a Rússia vai adquirindo aí com venda de combustíveis, venda de petróleo, gás natural, tá? 20% desse lucro ele reverte, né, o país reverte aí no setor bélico, direciona para o setor bélico. Então não é à toa que a Rússia ali você vê ela como uma grande potência geopolítica também nesse quesito bélico, né? Além das armas nucleares, que são muitas, você também observa que as forças armadas russas são bem preparadas e com um arsenal bélico moderno, tá certo, pessoal? É isso, das Vidania. Se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like, seu comentário, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá? Para ajudar a gente aqui a crescer mais um pouquinho. É isso, nos vemos na próxima. Falou!